Às vezes vocês podem estranhar que o Pugina não participa mais tanto do programa como participava anteriormente. Aqui em período de eleição, a gente começa a ficar meio mudo nessas questões políticas. E o Pugina, como também não tem muitas dificuldades para expor o seu pensamento, quando chega nessa hora ele até acaba fugindo de algumas entrevistas. Nós estamos diante de uma situação interessante. Até pouco tempo, até poucos dias, a gente, diante de tantos casos, parecia que a gente estava ficando meio que anestesiado. Mas parece que a apatia termina nessa semana, na medida em que a gente enxerga aí uma situação mais grave do que aquilo que já era gravíssimo. Como tu tem sido justamente um crítico muito grande disso, e parece que a crítica que tu faz, somada às minhas e mais de tantas pessoas que estão aqui, não surte o efeito necessário, que tipo de indignação tu consegue suportar dentro desse período? Bom, eu acho que a indignação é uma reação natural e individual. Organizar a indignação requer algumas habilidades e competências que eu, por exemplo, não tenho. E também não sei, assim, olhando na volta, quem tem. Se tu vais olhar a história da República Brasileira, tu verás que em períodos recentes, por muito menos, não é, houve uma articulação da indignação para produzir um determinado resultado político. Então, o que nos falta um pouco é isso. Eu não sei se, porque de um lado, as pessoas que estão indignadas, que conservaram a sensibilidade, porque foram tantos os casos, né, Gilberto? Bate, faz calo, né? Continua batendo, faz ferida, continua batendo, faz casca, continua batendo, a casca engrossa. Daqui a pouco bate e não sente mais nada, né? E eu acho que aconteceu isso, foram 2 anos, tu entende? De pancada. Houve um hardcore, tu entende? Uma casca grossa, né? Envolvendo a sensibilidade da maior parte da sociedade. Aqueles que continuaram sensíveis e capazes de perceber isso, não têm capacidade de articulação. Mas some-se o fato de que vivemos numa sociedade de massa, urbana, atrasada, né? Então a comunicação com esse tipo de eleitor requer uma perícia que eu não tenho e requer métodos de comunicação que eu, por exemplo, desconheço, mas sinto que precisa existir. O PT vinha sendo muito hábil nisso, mas hoje isso arrefeceu um pouco, né? Pois é, agora eu te pergunto o seguinte, tu vivesse um período muito forte entre o que a imprensa conseguiu fazer para tirar um presidente e o que a imprensa está fazendo para não tirar o atual presidente. Mas ela não deixa de revelar todas as falcatruas que aí está. Eu só não entendo por que agora se revela a falcatrua e naquela ocasião só se revelava o impeachment. Como é que tu entende justamente essa dicotomia? Diga assim, eu pessoalmente, né, não sei se chegamos a conversar sobre isso, eu não era favorável lá ao impeachment do presidente Lula. Por uma razão de estratégia, que a mim me parecia razoável. Se o presidente, aliás, se os congressistas envolvidos no processo do mensalão, levados ao julgamento dos seus pares, apesar de condenados na comissão de ética, não conseguiu metade mais um dos votos do seu plenário para a sua condenação, como imaginar-se que este mesmo plenário, votando o impeachment do presidente da República, que precisa de 3/5 dos votos, iria conceder esta maioria se o plenário era composto pelo mesmo colégio eleitoral que nós vimos votar, né? Então me parecia que o que resultaria disso seria uma absolvição do presidente pelo plenário. Na proximidade da eleição, parecia mais racional transferir este voto para a sociedade, já que estávamos à mesa da eleição presidencial. Então essa era a minha posição. Mas eu acho que a imprensa, mesmo com os compromissos que eventualmente haviam aqui ou ali, cumpriu um papel importantíssimo. Se a sociedade não entendeu, se a sociedade não deu bola, se a massa de eleitores desconheceu, o que podemos fazer? Bom, de qualquer forma, nós estamos aí diante de um ano de 2007, onde a gente vai discutir agora governabilidade. Provavelmente a gente não vai mudar muito o quadro do governante. Governabilidade é um negócio arriscado daqui para frente? Sempre foi na nossa história republicana. Sempre foi. Não é novidade.
presidente, para compor maioria parlamentar, até a eleição do Lula, ele tinha que articular uma base de partidos, né? Mas essa era uma base volátil. O partido podia se desgarrar para lá ou para cá e o presidente passava a ter minoria e dificuldades para governar. O Lula conseguiu manter isto à custa de articulações pessoais, reiteradas, com personagens muitas vezes diferentes de uma votação para outra, mas liberando emendas parlamentares, cedendo um ministério para cá, um cargo para aquele lá, etc. E tal, e com isto ele conseguiu compor uma maioria parlamentar mais ou menos consistente ao longo do seu governo. Ou seja, tirando o comportamento moral, foi uma esperteza inteligente. Diga assim, uma articulação necessária para compor a maioria. O problema é que isto se fez à custa de recurso público, né? Aí é que está o erro. Burrice do sistema que exige isso. Porque o racional é que a maioria parlamento, que se articula no parlamento, faça o presidente. E não o presidente, o governante, ter que fazer a maioria parlamentar. E tem que fazer no dia 1º de janeiro, no dia 2 de janeiro, no dia 3 de janeiro, no dia 4 de janeiro, e assim sucessivamente a cada votação importante. Então, o que há é uma maldição de um sistema político mal concebido. Não creio que o Lula terá dificuldade de manter o processo. Porque, na minha avaliação, nós teremos eleito hoje, nesse período que estamos vivendo aqui, um Congresso que será passado a sujo. Provavelmente, se formos olhar o perfil individual dos seus membros e os deixarmos operar, né, no espaço das suas possibilidades de negociação, nós veremos que ele será um Congresso pior do que o anterior e, portanto, mais fácil de ser cooptado para baixo do governo. Governabilidade, creio que se manterá com os mesmos instrumentos que foram usados até agora. Bom, vamos fazer o seguinte. Já vê que eu não sou um otimista, né? Eu já vi. Então vamos fazer o seguinte, vamos esperar o resultado das eleições, até porque quando esse programa for no ar, nós já temos todos os resultados. Na medida que nós tivermos resultado, a gente pode mais ou menos entender o currículo de cada um desses eleitos, a gente pode vislumbrar o que deve acontecer em 2007. Já está convocado. Só para ter uma ideia, quer dizer, o Congresso que, no tempo do Lula, ele contava 300 picaretas, eu conto hoje 301, naquele Congresso dele, então não é fácil compor maioria parlamentar, né? E os picaretas continuam lá. Nós voltamos a conversar depois das eleições. Um abraço para ti.